Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui tá tudo bem, graças a Deus, né? Iniciando aí mais um dia com saúde. Vou trazer vocês para passar o dia aqui comigo hoje, a minha rotina normal, coisa de dona de casa, né? Do dia a dia que toda dona de casa faz. Queria agradecer também a cada um que está chegando aqui no canal. Fico muito feliz, todo dia tem chegado gente, as visualizações aumentam, né? Isso me dá ânimo para poder gravar, para poder seguir aqui com o canal. Por enquanto somos uma família pequena, mas em breve eu creio que seremos gigante. Isso com a ajuda de vocês, claro, porque se não fosse vocês, esse canal nem existiria, certo? Então vamos embora para mais um vídeo. E não esquece de se inscrever, você que está chegando agora. Não esquece de se inscrever, de comentar, de curtir, de compartilhar e fica aqui e faz parte dessa família. Um beijo e vamos embora para o vídeo.
tomar meu cafezinho agora. E é aquele café que eu tomo todos os dias praticamente. E, gente, eu não enjoo, tá? Ovo pra mim, não, por mim eu comeria em todas as refeições, porque eu amo. E como eu tô em processo de emagrecimento, o nutricionista passou uma dieta pra mim conforme as minhas necessidades, né? E uma dieta bem legal, assim, com tudo aquilo que eu gosto, sem me restringir nada. Então, posso comer tudo, porém, é uma quantidade menor, né? Então, meu café da manhã é sempre esse. E eu amo. É maravilhoso. Hum, queria conversar um pouquinho com vocês, que eu fiquei de falar e não falei, né, em nenhum vídeo, o porquê que eu havia saído do meu trabalho, né? Então, é, é algo assim bem chato, mas que foi necessário, né? Eu passei nessa empresa quase 5 anos, né? Eu passei lá 4 anos e 5 meses trabalhando lá. E era um ambiente que já não estava mais me fazendo bem já há muito tempo, né? Era muito cansativo, sim, mas isso aí eu não tenho medo de trabalho, né? É, eu sei que em todo canto que eu for trabalhar, vai trabalhar muito. Mas era uma coisa que estava me adoecendo não só fisicamente, mas também psicologicamente. E eu cheguei numa fase lá em que eu descia do transporte, né, que tinha o transporte do trabalho, e eu já descia me tremendo, com o coração acelerado, chorando bastante. Então foi ali aquele ponto em que eu percebi que não estava dando mais para mim. E há pouco mais de um ano eu havia conversado com a gerente para ela me colocar para fora, só que ficaram me enrolando, enrolando, e enfim, esse dia não chegava nunca, né? Aí quando foi agora o final desse ano, de 2025, acho que foi em outubro, de outubro para novembro, aí eu conversei com ela novamente, disse que não tinha mais condições nenhuma de trabalhar lá, e enfim ela aceitou o meu pedido, né? Graças a Deus, porque eu já não estava mais aguentando. E não é nem pelo trabalho, sabe? Nem pela empresa, porque assim, a empresa, ela cumpria com tudo aquilo que ela prometia, né? Então ela não atrasava o salário, é, então era a empresa é interessante, os programas que a empresa tinha era interessante, porém era as pessoas, as lideranças, os outros funcionários. Então começou a se tornar um ambiente doentio, sabe? Onde não se tinha respeito, onde se tinha muita humilhação, é, e aquilo ali foi me acabando, sabe? Eu já não tinha mais vida aqui fora. Então, quando eu saí de lá, eu saía com a minha cabeça cheia, eu não conseguia mais socializar, eu não conseguia mais fazer nada que eu gostasse, eu comecei a engordar bastante, porque a minha ansiedade eu descontava na comida, e na minha folga eu não conseguia fazer nada, era só dormir o dia todo, e estressada, então para mim estava muito difícil. Então por isso que eu saí de lá, né? E com o tempo eu fui aprendendo que não adianta, sabe? Por mais que eu precisasse dali do meu emprego, né? Que eu sou muito grata pelo tempo que eu passei lá, porque para mim foi um aprendizado muito grande, mas eu vi que havia necessidade de sair de lá, porque não estava dando mais para mim. Então não adianta eu estar em um ambiente onde está me adoecendo apenas pela necessidade. E isso serve para várias áreas da nossa vida, né? Não só no âmbito profissional, mas também pessoal, né? Ali no relacionamento, com a família, com os amigos, seja qual for a área da sua vida, não aceite ficar em um ambiente onde não lhe faz mais bem, porque isso só lhe adoece. Adoece o seu corpo e adoece a sua cabeça e a sua alma. Então, não vale a pena. Foi por isso que eu saí. Parece loucura, porque você sai de um emprego aonde aonde você precisa, né? Você necessita estar ali para manter a sua casa. Minha única fonte de renda era aquele emprego. E eu saí de lá sem ter outro em vista. Mas assim, eu saí muito tranquila. Eu estou muito tranquila em relação a isso. Eu sei que Deus vai abrir aí uma outra porta para mim, né? Em breve. Por enquanto, vai fazer pouco mais de um mês que eu saí de lá, então ainda estou no seguro, tá tudo certo, né? Mas vai aparecer. E o propósito de tudo isso é não aguentar mais aquilo que estava me fazendo mal. Então, para mim, foi um alívio muito grande. Eu nem lembro, minha gente, sem ser soberba, assim, mas eu nem lembro que eu passei por aquele ambiente, sabe? Porque faz mal de verdade. Quando você está em um lugar onde você não está bem, quando você sai, é como se tirasse assim, um peso das suas costas, sabe? Então, para mim, foi um alívio muito grande. E eu estou muito feliz depois que eu saí de lá. Hoje eu consigo fazer minhas atividades físicas, eu consigo pedalar, coisas que eu não fazia mais, e é uma atividade que eu amo muito, né? Foi onde eu me encontrei, foi no ciclismo, e eu já não conseguia mais fazer. Então,
Hoje eu pego minha bicicleta, eu vou em busca de uma cachoeira, eu vou de uma cidade para outra, eu faço não sei quantos quilômetros. Então, para mim, isso está maravilhoso, porque o meu corpo ele está em movimento. E o meu corpo só estava em movimento quando eu estava lá trabalhando. E era muito cansativo, porque eu acordava às 2h30 da manhã para poder ir trabalhar e chegava em casa 7 e pouco da noite. Então, eu chegava em casa e não tinha ânimo para absolutamente nada. Meu horário de descanso era apenas 1 hora, né? E o meu horário de almoço lá era de 9h30 da manhã. Parece absurdo, né? Mas o meu horário de almoço era de 9h30 da manhã. Então, o meu horário de descanso era de 9h30 às 10h30 da manhã. Então, imagine aí você sair de casa às 3 e pouco da manhã, você almoçar de 9h30 da manhã e você só comer em casa quando chegar de 7 e pouco da noite. Isso porque eu trabalhava em uma cozinha, né? E lá nós não podíamos comer. Então era muito, muito difícil. Então quando eu chegava em casa, eu descontava tudo aquilo, aquele estresse, aquela agonia, aquela fome que eu tava, eu descontava quando eu chegava em casa. Então eu fui ganhando peso, eu fui ficando muito sedentária, eu fui me entregando, sabe? É essa a palavra, eu me entreguei nessa situação. Então me fez muito mal mesmo. Então eu agradeço a Deus pelo tempo que eu passei lá, né? Porque foi de lá que eu tirei o meu sustento durante esses anos, mas também agradeço muito por ter saído, sabe? E, e é isso aí, gente. A gente cai, se levanta, sacode a poeira e segue em frente. Agora é correr atrás de outro, que eu vou conseguir, eu sei disso. E vamos lá. E agora eu estou mais ativa aqui também, né? Consigo ser mais ativa, tanto é que eu passei meses, meses e meses sem conseguir postar nada, porque eu não tinha ânimo para isso, sabe? E agora eu estou mais presente aqui no canal, isso também me deixa muito feliz, porque eu consigo gravar mais para vocês, né? E, e é isso aí, gente. Foi por isso que eu saí. Mas muito grata por tudo mesmo. Então, deixa eu comer meu café que já está esfriando aqui. Gente, estou aqui fazendo o meu almoço, né? E estou fazendo um franguinho, peitinho de frango. Aí cozinhei beterraba, fiz uma saladinha de tomate e alface. E aqui eu estou fazendo girimum refogadinho, né? Que eu gosto bastante. Eu não gosto de cozinhar ele só na água, eu gosto de fazer ele assim, temperadinho. Aí eu estou fazendo essa quantidade, né? Porque
eu já deixo para outras refeições. A pia aqui já está quase organizada, que eu gosto de ir fazendo e já organizando. Vou só secar essa loucinha e deixar ela toda limpa, porque aí depois do almoço fica somente a louça que eu vou comer, né? Para poder lavar. Vou também varrer a casa para poder almoçar e tomar um banho. Eu gosto de organizar já as coisas assim, porque depois a pessoa fica livre, né? Não fica aquela agonia depois do almoço de estar com a pia cheia. Então eu já vou deixando tudo organizado. Aí deixo a pia toda limpinha, a casa também. Aí eu organizo, tomo um banho que eu vou almoçar, né? Aí passo a tarde de boa. Vou ver se eu pinto minha unha, que tá um caos. Não sei nem se vocês perceberam, que eu tô só com uma unha pintada. Porque eu comprei um esmalte ontem, né? Aí quando eu cheguei, aí eu fiz o teste. Mas tá aqui, ó, só uma. Aí vou ver se eu dou um jeitinho nela pra ficar mais bonitinha. Ajeitar o restante. Tá um calor aqui, vocês não têm noção. Muito, muito quente. Dá vontade de ficar tomando banho o tempo inteiro. Porque tá demais. Demais mesmo. Pronto, pia limpinha, né? Tá aqui organizada, não tem louça suja. Vou agora passar uma vassoura na casa. Aí vou tomar um banho pra encher o buchinho. Ó, gente, a casa já tá ok. Tá organizada, né? Eu dei uma organizada nela. Já tá tudo prontinho. Agora é 1h43. E o que eu não mostrei pra vocês é que eu mudei um pouquinho aqui a cozinha, né? Antes, aqui ficava o armário, né? Não sei se vocês lembram, mas aqui ficava o armário. Aí eu só inverti. Coloquei o armário para lá, a geladeira para cá. E essa estantezinha aqui ficava com os meus livros no quarto, eu trouxe para cá, né? E também pintei essa parede, porque ela estava bem mofada ali, ó. Tava bem mofada, tanto é que dá para ver as manchas, né? Porque essa parede é muito úmida e tá chovendo, então não tem jeito. Tá esse tripé aqui que tá todo coisado. Pense num tripé ruim, mas tem me auxiliado, né? Almoço pronto, graças a Deus. Vou tomar um banho e volto com vocês para poder almoçar. Prontinho, já tomei um banho, agora estou fresquinha para poder almoçar, né? E passar a tarde livre, porque eu vou passar a tarde livre.
não tem mais nada para fazer, casa tá arrumada, então é só descansar agora. Então, simbora que eu quero comer, encher o buchinho. Pratinho pronto, bastante salada, girimum, beterraba e frango. Ah, Val, mas cadê o arroz e feijão, gente? Tenho feito, mas não quero comer arroz e feijão hoje, né? Meu carboidrato hoje é o girimum. Tem bastante nutrientes aqui nesse prato, então tá tudo certo. E muito gostoso. Vocês aceitam almoçar comigo? Deixa eu colocar aqui. Acho que vai ficar fazendo barulho. Vocês gostam de salada temperada? Porque eu não gosto. Não consigo comer ela com vinagre, sal, essas coisas. Eu não consigo, de jeito nenhum. Só como ela assim, sem nada, sem temperar a salada. Eu acho muito mais saboroso assim. Muito bom. Bom demais. Hum, almocei, tô de buchinho cheio, descansar agora. Tô aqui no sofá assistindo o canal de um rapaz que eu me acabo de rir com ele, né? Ele é muito divertido. Ele já viajou vários países de bicicleta. Então ele registra tudo, né? Aí é muito engraçado ele. É, Saulo, o nome dele. É muito bom. Virou minha série preferida, porque todo dia eu assisto os vídeos dele e não enjoa, não. É incrível. O canal dele chama O Caba da Pedra. É exatamente assim, como eu tô falando, O Caba da Pedra. É muito bom os vídeos dele, muito, muito bom. Aí eu passo a tarde todinha aqui assistindo. E não canso, não. Vou descansar um pouquinho agora, ficar aqui assistindo, tirar um cochilo e mais tarde eu volto com vocês. Do que? Olha. Ah, isso mesmo, isso. A garota com a bicicleta e o carro. Ela mesmo. Hora do lanchinho por aqui, pitei minha unha, gostei bastante.
Fazia muitos anos que eu tinha pintado minha unha assim, né? Ela natural. Eu sempre fazia minha unha quando eu saía de férias, né? Porque lá no trabalho eu não podia usar unha pintada, nem unha em gel, nem nada. Então eu sempre fazia minha unha quando eu saía de férias, né? Então era uma vez no ano só. Aí agora pintei, gostei bastante. Ela tá natural, tá pequenininha ainda, mas minha unha, ela é muito forte e cresce rápido, né? Aí vou comer aqui um iogurtezinho, esse é zero, tá, gente? É aquele Pense Zero da Batavo. Eu nunca provei dele, é a primeira vez que eu vou provar. Não sei se é bom, né? E aquele mamão que eu cortei de manhã. Aí eu corto, deixo ele assim na bacinha, porque fica mais prático, né? Pra quando for comer, né? Não precisa estar lá descascando o mamão o tempo todo. Bom. E, gente, vocês podem estar achando estranho, né? Porque o título do vídeo aí tá morando sozinha. E nos outros vídeos, né, eu falo que Sara mora comigo. Só que desde o mês passado, que Sara foi morar com a avó. Né? Sara tá na casa da avó dela. Por quê? Porque eu tava trabalhando e, e Sara ficava sozinha. Né? E não pode, né? Sara é uma criança, então ela saía daqui de casa, que é um bairro perigoso. Tá, gente? Onde eu moro aqui é um bairro extremamente perigoso. E ela percorreu uma distância muito grande para ir para a escola. Ela estuda lá no centro. Estudava, né, no centro. E ela ia sozinha. Então a solução que a gente achou, né, foi que Sara fosse para casa da avó dela. Aí Sara já está matriculada lá na escola e foi a única opção, né? Então agora eu tô sozinha por aqui. É ruim, muito ruim. Eu sinto falta, mas não tem opção, né? Infelizmente, a gente que precisa se virar sozinha, né? Eu, como mãe, preciso me virar sozinha. Foi assim, não tinha com quem deixar Sara. Sara antes ficava com uma pessoa, só que tivemos um probleminha com essa pessoa e eu precisei afastar a Sara, né? Então Sara começou a ficar sozinha e estava muito perigoso. E ela passava o dia inteiro sozinha. Então saía de madrugada, chegava de noite e Sara ficava sozinha aqui em casa. E Sara só tinha 10 anos, né? Então, sem condições de deixar ela aqui. Aí por isso que ela foi pra casa da avó dela. Mas é assim mesmo. Vai ficar aqui nessa solidão, né? Porque eu não sou de estar em calçada, não sou de estar em rua, sabe? Não sou de estar conversando com o vizinho. Já tem um bom tempo que eu moro aqui e eu só sei o nome de dois vizinhos aqui, né? Que é o pessoal que mora aqui em cima, que tem uma casa aqui em cima, e a senhorinha que mora aqui na frente, que é a Dona Maria, né? Um amor de pessoa que me trata como se fosse uma filha, tem o maior cuidado aqui em casa quando eu saio, né? Comigo também, sempre perguntando se está tudo bem, se estou precisando de alguma coisa. Então, tanto ela quanto o marido dela são muito solícitos comigo, né? Eu sou muito grata porque Deus coloca muita gente boa no meu caminho. E eles são uma dessas pessoas, né? Que tá sempre aqui de olho quando eu preciso. Então, é maravilhoso. Quando Sara também estava aqui sozinha, Dona Maria vinha aqui, perguntava como é que ela estava, se estava precisando de alguma coisa, né? Para ver se estava tudo bem. Aí quando eu chegava do trabalho, ela vinha me falar, né? Que tinha vindo aqui para perguntar como é que Sara estava. Graças a Deus. Que Deus coloca pessoas boas assim no nosso caminho. Mas eu não tenho costume não de estar conversando, sou de poucas amizades também. Não sou de sair. Eu não gosto de estar saindo, eu acho muito perigoso aqui. Quando eu saio é para uma praia, é para casa de uma amiga minha, né, de Patrícia, e só, somente. Ou quando preciso resolver alguma coisa, né? E nos meus pedais, que aí eu abuso um pouquinho, é perigoso, porque eu vou sozinha, né? Mas a gente coloca Deus na frente e tá tudo certo, né? Se a gente fosse se apegar ao medo, o que é perigoso, a gente não coloca o pé para fora de casa. Aí eu acabo me arriscando. Realmente eu acabo me arriscando.
que eu saio, faço umas trilhas loucas até achar a cachoeira que eu quero. Até achar a cachoeira que eu quero. Enquanto eu não acho, eu não sossego. Inclusive, eu tô aí analisando para mim ir para Porto de Galinhas, né? Eu não moro longe, acho que é uns 38 quilômetros daqui até lá. E eu nunca fui, né? Já o grupo que eu participo, que raramente eu pedalo com grupo, eles vão diversas vezes, né? Mas eu nunca fui assim sozinha, nem com eles, né? Eu já fui outras vezes de carro, de moto, mas nunca fui de bicicleta. Então eu tô pretendendo fazer esse pedal aí para Porto de Galinha e quando eu for vou levar vocês. Lá é maravilhoso, né? Claro que tem uns problemas lá, mas não deixa de ser lindo. Eu acho muito bonito lá. Gosto muito à noite. Eu acho a noite lá perfeito. De dia aquela muvuca, muita gente, muito turista. Eu não gosto muito, sabe? Praia eu gosto de praia tranquila. Mas que é bonito é. Muito, muito bonito. Quem não conhece, vale a pena conhecer. Senão não seria mundialmente conhecido, né? E desejado, por quem não conhece. Vale a pena. Então, pessoal, vou encerrar o vídeo por aqui, né? Foi muito bom passar o dia com vocês. Como vocês podem ver, meu dia é bem tranquilo, não tem muita coisa para fazer. É só eu em casa, né? Então, não tem bagunça, não tem nada para resolver. Quando tem alguma coisa para resolver, aí fica um pouquinho mais corrido, né? Como não tem aí essa tranquilidade, né? Eu faço as coisas pela manhã, almoço, passo o dia assistindo, leio um livro, faço alguma coisa, mas nada demais, né? Eu ia sair para correr hoje, só que como eu fui ontem, aí meu joelho tá um pouco dolorido, né? Então vou deixar para ir outro dia, amanhã talvez, porque eu faço meus exercícios aqui em casa e saio para correr ou para pedalar, né? Sempre está sendo assim agora. Mas hoje eu não vou não, por conta do meu problema no joelho. Não vou forçar muito para depois eu não aguentar fazer nada, né? Então foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado de ter passado o dia aqui comigo. Vou gravar mais vídeos assim. E quem chegou aqui agora no canal, não esquece de se inscrever, de curtir, de comentar, de compartilhar, tá, gente? Que isso me ajuda bastante, né? Aí a crescer o canal, né? A aumentar essa nossa família, tá bom? Então, um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.